Epstein, Fernanda? O que aconteceu? Luciana Gimenez está nos arquivos do Epstein? Que doideira é essa? Eu conheço a Luciana. Que rolo é esse? Pois é, pegou todo mundo de surpresa essa história. Porque, de repente, do nada, um veículo... do meu nome tá lá, tá aparecendo todo mundo. Daqui a pouco tá lá Rogério Vilela. Será, gente? A gente tentou convidar alguém para o podcast e apareceu lá. Então, vai saber. Só que o problema não é só aparecer o nome. O problema é quando tem dinheiro envolvido, né, nessa história toda. E foi o que aconteceu com a apresentadora Luciana Gimenez. Um veículo de imprensa acabou publicando aí... alguns documentos. Porque Marcelo, são 3 milhões de documentos. Então a pessoa ainda está cavucando, ela está vendo ainda as coisas. Exato. Muita coisa vai aparecer ainda. Né? Inclusive ela se pronunciou agora, há pouco tempo atrás. Vamos né? colocar então o que ela falou sobre. Toca aí então a gente tem um pronunciamento, tá rodando aqui já, ó, que o vídeo é um pouco longo, né? Tem mais de 11 minutos o vídeo no Instagram dela. A gente colocou escrito aqui a nota da imprensa que ela deixou. Tá. Ela fez aí uma nota da imprensa, mas resumindo o que ela fala nesse vídeo, tá? Que ela chegou no Brasil, de repente, e viu essa notícia, se eu não me engano, no domingo. E aí ela entrou em desespero, só que ela não conseguia contato com o Deutsche Bank, que é o banco dela em Nova York. Disse que, nesse vídeo ela fala que mandou inúmeros e-mails, que tentou falar com inúmeras pessoas. E no momento em que ela teve um retorno, o que disseram para ela foi o seguinte, olha... o governo fez o seguinte, eles pediram aqui para que a gente enviasse todos os documentos de todos os correntistas do banco de tal período a tal período. E eu tinha conta nesse banco, não movimento mais, mas não o conheci, nunca tive contato com ele, nunca ouvi falar dele, a não ser como todos os brasileiros agora. Estou sentindo nojo dessa pessoa, para mim ele é um monstro, com tudo aquilo que eu ouvi, e não entendo como é que o meu nome está relacionado a isso. Só que aí a rede social hoje veio abaixo justamente por conta desses documentos que eles teriam sido expostos aí através de um veículo de comunicação ou alguns veículos de comunicação, dizendo que, olha, houveram algumas transferências, inclusive falando no valor de 12 milhões, transferências no nome dela e dos filhos. Alguém ali nos comentários da página da própria Luciana disse, olha, vocês estão com dificuldade de entender, nesses documentos não mostram que teria saído de Epstein para a Luciana ou para os filhos dela, e aí tá nessa situação ainda. E a gente tem o Thiago para comentar sobre, né? Exatamente. Thiago tá na linha, o Bigoda? Tá aqui, ó, vamos lá. Então vamos lá, Fernanda e Marcílio. Dúvidas com ele. Cadê o Thiago? Tô por aqui, Vilela. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Marcílio. Estão me ouvindo bem aí? Então, estamos sim. Super bem. Boa noite, Thiago. Explica pra gente esse embrólio aí. O que tá acontecendo? Cara, os arquivos vazados de Epstein, eles vieram praticamente para mostrar que aquilo que era teoria se tornou uma realidade, né? Pois é, né? As teorias de conspiração mais malucas parecem que estão se tornando realidade. Tem verdade. Relato de canibalismo, de decepar partes de pedofilia, tráfico de influência, parece que coisa de espionagem. Cara, tá tudo misturado esse negócio, né? Tá, inclusive um dos planos do Jeffrey Epstein era contaminar a humanidade com o próprio DNA dele, de alguma forma. E o cara estava se comunicando com grandes nomes da ciência, grandes cientistas, pessoas que trabalham com esses estudos biológicos. Então, o cara era louco e queria alcançar o mundo inteiro de forma subliminar, a gente pode falar assim, né? Não, é tão assustador que quando a gente começa a acompanhar, Thiago, a gente fica naquela esperança de chegar alguém que realmente está totalmente por dentro dessa história e falar, olha, calma, que tudo isso é invenção da internet, não aconteceu, porque cada minuto, a cada informação que chega pra gente, até principalmente para nós jornalistas, é uma coisa mais assustadora que a outra. É verdade, é um negócio assim, que seria bom se fosse uma teoria, na verdade, né? Mas é uma realidade. No caso da Luciana Gimenez, a gente pode observar que é realmente uma história bem estranha, porque ela tem um filho com Mick Jagger. Mick Jagger teve laços com Jeffrey Epstein. Inclusive tem fotos deles que eles aparecem jantando juntos. E quando a gente fala de jantar, fica até um negócio meio estranho, né? Porque a gente sabe que os caras não comiam só
comida normal de seres humanos. Eles estavam praticando atrocidades. Então, óbvio que a gente não sabe se esse é o caso realmente de Mick Jagger, mas a gente vê já uma certa ligação com a Luciana Gimenez em cima disso. Mas o que as pessoas não enxergam é que, se elas olharem exatamente nos arquivos que foram divulgados, e eu estou estudando bastante vários tipos desses arquivos, porque eu estou preparando um documentário que eu quero trazer informações que não sejam divulgadas na mídia, né? Um documentário bem pesado mesmo, mostrando o que a mídia convencional não divulga. E a gente vê que no caso da Luciana Gimenez, os 12 milhões que as pessoas estão falando por aí não foram transferidos exatamente para ela. Então, uma das coisas que eu privo é falar muito a verdade, né? E eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. Nós sabemos que celebridades, pessoas que estão envolvidas com a indústria de Hollywood, com a indústria da música também, inclusive grandes apresentadores de televisão, donos de emissoras de televisão, têm envolvimento com tudo isso e seguem uma agenda. Essa agenda, por coincidência, é criada pela própria elite, tal elite que estava ali, né, em contato com Jeffrey Epstein, fazendo todos esses planos. Mas Luciana Gimenez, mesmo sendo esposa ou pelo menos teve um relacionamento no passado com Mick Jagger, teve um relacionamento com o dono da Rede TV, inclusive teve um filho com cada um, e apareceu nos arquivos Epstein. Se a gente analisar com profundidade esses arquivos, a gente vê que esses 12 milhões, na realidade, não foram transferidos para ela. Você vê que tem 3 nomes que aparecem embaixo do nome dela, e você olha que houve uma quebra na página, né? Se as pessoas analisarem o documento certinho, puxarem lá dos arquivos Epstein e observarem isso, você vê que a transferência que foi feita para ela, que estão falando que é de 12 milhões de dólares, que daria mais 60 milhões de reais, e que é algo completamente suspeito, porque o que poderia ser pago nesse valor? Com certeza, quando falamos aí das relações com Epstein, seria algo completamente errado. Mas quando você vê para ela, você vê que é uma transferência de 20 e poucos dólares que está na página de cima. Então, na minha opinião, o nome dela, mesmo ela tendo certas ligações com círculos ali de amizade de Epstein, como o Mick Jagger, a Luciana Gimenez aparentemente não teve um envolvimento direto com isso. É meio que uma fake news que estão criando no nome dela, entendeu? E é uma fake news muito perigosa, né? Claro. Porque ela tem um nome a zelar, ela tem só aí no último programa mais de 20 anos aí com a cara na TV todos os dias, então é algo muito comprometedor. Inclusive, eu queria até aproveitar, já que ele está tão por dentro da história, como é que envolveram até o nome dos filhos da Luciana nessa história toda? É porque quando o nome dela é citado ali nas transferências bancárias, que de acordo com ela mesma, ela fez um vídeo, né, se pronunciando hoje, foram transferências feitas da conta de investimentos dela para a conta pessoal. Como se transferisse de uma... Vamos falar num português mais claro. Como se transferisse de uma poupança para a conta corrente dela mesmo, né? E aí, quando é feita essa transferência, o próprio banco coloca aqueles que são dependentes dela junto com o nome dela. Então aparece o nome dela e aparece o nome dos 2 filhos dela. Um que é o filho do Mick Jagger e o filho mais novo que é o filho dela com o Marcelo. Nossa, é assustador. Ô, Thiago, você que está fazendo uma... perdão, pode falar, pode concluir. Eu ia falar assim que o erro, se houver um erro nessa história, seria, por exemplo, do governo americano, porque de acordo com ela, o que aconteceu? Eles solicitaram todas as transferências para aquele banco alemão, né, o Deutsche Bank, daqueles dias específicos, né? Todo mundo que fez movimentação bancária ali. Então, justamente ela estava exatamente naqueles dias que foi solicitado. Então, em vez deles terem filtrado e retirado tais pessoas que não teriam nada a ver com o que eles estavam investigando, eles colocaram o nome de todo mundo lá para que, tipo assim, aparentemente tivesse parte com o negócio, mas no final, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, né? Porque é uma guerra de narrativas, mas o que a gente pode ver, se a gente olhar realmente nos extratos, você vê que não foi transferido 12 milhões para ela. Ô, Thiago, eu vi hoje na mídia americana que existem algumas críticas em relação à possibilidade do Departamento de Justiça estar colocando tarja, censurando muitas coisas que estariam relacionadas ao governo americano, né? O atual governo americano, que é o Trump.
Você que está fazendo uma apuração mais detalhada, você concorda com isso mesmo? Você percebe que existem algumas dificuldades? E também queria saber do envolvimento, porque também apareceu o nome do Ike Batista, da Luma de Oliveira. Como que eles apareceram nos arquivos? Olha, eu acredito sim que eles estão ocultando. Inclusive, hoje eles começaram a divulgar que o Trump é um dos caras que denunciou Epstein. Por exemplo, a gente tem vários vídeos, várias informações de que eles eram amigos, eles tinham envolvimento, eles tinham até, de certa forma, trabalhavam juntos ali com a parte de modelos, entre outras coisas, e agora estão dizendo que Trump é o cara que... O Trump está virando um herói, podemos dizer assim. É o cara que denunciou o Epstein e ele que está fazendo com que tudo isso vazasse. Então, eles estão mudando toda essa narrativa, porque ele é o presidente dos Estados Unidos e é um dos caras mais influentes do mundo, se hoje ele não for o cara mais influente do mundo, né? Então, o que a gente tem que entender, né, tanto no caso do Ike Batista, da Luma de Oliveira, ou de qualquer uma outra celebridade que apareceu ali, por exemplo, a gente tem Stephen Hawking, a gente tem Bill Gates conversando com Epstein sobre planejamento de pandemias em 2015, a gente tem Bill Clinton, a gente tem George Bush falando sobre o que o Vilela comentou aí, né, inclusive rituais de sacrifícios de bebês, onde os caras comiam as entranhas. Eu não preciso nem continuar falando sobre isso aqui, mas assim, um negócio terrível, né? Então a gente tem tudo isso. O que a gente tem que entender é o seguinte, essa mesma elite global, são os caras que ditam as regras hoje, foram eles mesmos que quiseram vazar tudo isso para a população, porque se eles não quisessem que isso vazasse para nós, não iria vazar nada, de forma alguma, como isso foi mantido em segredo até então. Então tudo isso são narrativas, eles vão controlar as narrativas da forma que eles querem que chegue até nós, porque se eles não querem que informações como essas informações cheguem à população, não vai chegar, entendeu? Então, o que aconteceu com todos esses é algo que eles estão projetando para que normalizem isso na mente da população e eles venham no futuro com algo ainda maior, entendeu? Então, porque eu acho até estranho, né? O Trump, por exemplo, durante a sua campanha, ele batia muito nisso. Não, eu quero que divulguem os dados do Epstein. Poxa, mas se ele tá envolvido, por que ele ia gostar que divulgassem todos os relatórios, todos os arquivos? E tem a briga com o Elon Musk, quando eles brigaram, que o Elon falou... exatamente, né? O seu nome tá na lista. Melhor você não brigar comigo, não né? briga comigo que eu... Exatamente. Então, qual que é a lógica? Se você vê, Vilela, se você prestar atenção, o nome do Elon Musk também está envolvido ali com tudo isso, entendeu? Então, o que os caras tentaram fazer um pouco antes disso ser divulgado, até porque meio que existem pessoas por cima deles. Eles não são o topo da pirâmide, existem pessoas que estão acima. Quando essa elite que está acima desses caras decidiram liberar isso, meio que foi cada um por si para todo mundo. Um exemplo, por exemplo, a Luciana Gimenez hoje tentando de todas as formas provar que ela não tem nenhum envolvimento com transferências bancárias multimilionárias de Epstein. Então cada um vai ter que se virar nos 30 da forma que eles conseguirem agora, para que a população possa aceitar isso ou não. Você vê que nada está sendo feito diante disso. O que está sendo feito com o Bush? O Bush ainda está vivo. Nós temos o Bush pai, que já faleceu, e o filho, mas o que aconteceu com ele? Nada. O que acontece com Bill Clinton? Nada. Com Trump? Nada. Com Elon Musk? Com Bill Gates? Os caras aparecem, me desculpa, eu estava envolvido, foi algo errado que eu fiz, eu queria pedir desculpa, mas não acontece nada. Então, o que está acontecendo? Eles estão, cada um por si, tentando se safar da forma que eles poderiam ou podem se safar. Elon Musk e Trump sabiam que isso seria divulgado. Então, antes disso acontecer, eles já começaram a falar assim, olha, eu quero que divulgue a listagem lá do Epstein, os arquivos de Epstein. Por quê? Quando você joga essa narrativa antes de acontecer, parece que você, de vilão, se torna um herói, entendeu? Então você mascara a situação. É a mesma coisa, vamos imaginar. Se eu tô lá, eu começo antes disso, sabendo assim, olha, antes que eles divulguem, eu vou começar a divulgar, entendeu? É aquela história, é melhor eu contar do que contarem a história por mim. Mais ou menos isso. É isso, gente. Eu sei que vai ter muita pano pra manga, vai aparecer muita coisa, porque
foi divulgado só uma parte e ainda o pessoal está tentando cruzar as informações. A gente tem essas palavras pizza, sorvete, tem palavras que a gente sabe que são codinomes para outras coisas, né? E a galera tá tentando fazer esse cruzamento de informações também. Eu queria só perguntar para o Thiago, porque assim, agora a gente vê em rede social muitos vídeos que estão sendo postados. Tem muita coisa de inteligência artificial também, tá difícil saber o que é. Mas tem uns vídeos até de que ele tá em Israel, aí provaram que era inteligência artificial, ele tá vivo e estaria em Israel, né? Então, e alguns vídeos, assim, muitos vídeos com crianças, com umas imagens envelhecidas. Mas será que isso de fato são vídeos que acabaram vazando, ou pode ser que o pessoal está tentando ganhar, lucrar em cima real, disso? Né, Thiago? Né? Muitas das coisas que estão aparecendo aí são reais, mas existem muitos vídeos que não são. Por exemplo, tiveram vídeos que eles estavam relacionados a uma pizzaria que chama Ping Pong Comet, o Comet Ping Pong, que foi o que causou aquele chamado Pizzagate em 2016. Né? Foi quando vazaram e-mails de Hillary Clinton ali durante a campanha dela e pessoas foram presas, e ali já se falava sobre esses códigos de pizza, hot dog, macarrão, sorvete, e todos eles eram relacionados a abuso sexual de menores. Né? Então, eu já vi imagens de pessoas que estão ligando aquilo que aconteceu naquela época com imagens que foram vazadas ali há 10 anos atrás, com o que está acontecendo hoje, entendeu? Então, a galera está se aproveitando de tudo para tentar ganhar visualização, ganhar audiência, ganhar destaque nisso, mas estão misturando as coisas. Eu não acho interessante isso porque é um assunto muito sério, que muitas das coisas ali eram consideradas teoria da conspiração até hoje. Por exemplo, eu estou há 12 anos na internet, estou desde 2014, e muitos desses anos eu falava sobre todos esses casos que vinham acontecendo e comentando sobre isso. Em 2020, no meio da pandemia, eu perdi um canal com 1 milhão de seguidores por assuntos que são considerados teoria da conspiração e que hoje não são mais conspiração, entendeu? Porque a gente vê que é uma realidade hoje. E aí, quando a galera faz isso e uma outra pessoa vê e descobre que não é do caso Epstein, não é real, acaba meio que descredibilizando tudo, e aí ninguém sabe o que é verdadeiro ou não. Isso faz parte dos planos do cara dos caras, né, dessa elite que está fazendo tudo isso para normalizar isso na mente da população, e daqui a pouco todo mundo volta pro seu jogo de futebol, tem Copa do Mundo, a galera esquece disso, cada um vai seguir suas vidas, e tudo isso foi jogado na cara das pessoas, todo mundo viu isso acontecer, ninguém fez nada, e eles estão criando, na realidade, muitas cúmplices no final das contas, né, muitos cúmplices diante de tudo isso. Tá certo. Obrigado demais, Thiago. A gente pode te chamar nas próximas semanas, porque com certeza vai ter novidade aí, né? Eu que agradeço, Vilela. Cara, estou muito grato de estar aqui. Né? Pode me chamar a hora que for, a hora que quiser, tanto online aqui, se vocês quiserem que eu vá presencialmente, a gente pode combinar sim. Eu estou à disposição, porque esses são assuntos que eu gosto muito de comentar e eu acho que, como você falou, vai dar muito pano para manga. A gente tem que falar sobre isso para as pessoas abrirem os olhos e entenderem o que está acontecendo de verdade, né?